Abre aí a tua Bíblia comigo em João no capítulo 10 e nós vamos começar com as palavras de Jesus. E diz assim no versículo 1, João capítulo 10, versículo 1, vamos ler até ao versículo 6, diz: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Já alguma vez Jesus falou à tua vida e tu não compreendeste o que é que Jesus estava a falar? Sim, parece que eu estou a ouvir a voz de Deus, parece que Deus está a falar à minha vida, mas parece que eu não estou a entender bem. E aqui a palavra, no versículo 6, está a dizer: eles estavam a ouvir Jesus, mas eles não estavam a compreender nada do que é que Jesus estava a dizer. Então deixa-me dar aqui um contexto bem rápido. Nós estamos a ler João capítulo 10 e acreditem, o que é que vem antes de João capítulo 10? Vem João capítulo... E porquê é que isto é importante, igreja? Porquê é que é importante a gente entender João capítulo 9? Porque senão esta passagem que eu acabei de ler pode ficar no vago. Pode ficar só naquele contexto em que nós já sabemos que Jesus vai dizer que Ele é o bom pastor, que Ele é a porta, só que isto tem um contexto, e o contexto está em João no capítulo 9. O que é que acontece em João no capítulo 9? Jesus cura um cego de nascença. Lembram-se disso? Em que alguns lhe perguntam assim: Jesus, mas quem é que pecou? Quem é que pecou para ele ter nascido cego? Foram os pais? Como é que é? E Jesus responde e diz o quê? Não, ninguém pecou. Ele só está cego para que a glória de Deus seja revelada, seja espelhada através da vida dele. Amém? Então, o que é que vai acontecer? Os fariseus depois querem conhecer quem é esse homem cego, porque começa a haver um alvoroço na cidade. Que é, imaginem um rapaz cego de nascença que nunca viu e depois de repente vocês veem e espera aí. Então, mas este não era aquele que era cego de nascença? Então, espera aí, começou a haver um alvoroço na cidade. E então os fariseus, os líderes religiosos, o que é que eles fazem? Eles chamam esse rapaz e eles chamam também os pais do rapaz, porque eles querem entender, o que é que está aí a acontecer? Como é que ele era cego e como é que ele agora vê? E Jesus, aqui em João no capítulo 10, vai falar para os fariseus e vai utilizar esta cura que ele fez em João 9 para contar uma parábola, que é isto que ele está a fazer agora no João capítulo 10. E qual é que é a ideia toda desta parábola que nós já conhecemos bem? A ideia toda é esta. Viram aquilo que eu fiz a este homem, que era cego e que agora ele vê? O vosso problema é que vocês acham que veem e vocês estão todos cegos. E nós temos esta mania de dizermos assim: não, os fariseus é que eram estúpidos, é que eles não percebiam nada. Como se nós fôssemos hiper inteligentes. Como se nós soubéssemos tudo. Vocês já conheceram algum crente que ele acha que sabe tudo? Ele acha que vê tudo. Ele só não vê a testa dele. De resto, ele vê tudo. Já conheceram algum crente assim? Ele acha que vê tudo. Ele acha que sabe tudo. Então ele chega ao pé dos outros e diz: olha, tu tens que ser assim, tu devias fazer isto porque eu já tenho muitos anos de igreja. Porque eu já sei como é que isto se faz. Vocês sabem o que é que eu estou a dizer? Eu já sei como é que isto se faz. E Jesus vai utilizar esta parábola para estes líderes religiosos. E vamos trocar aqui, vamos fazer uma paráfrase ligeira para o crente. Para o crente. Para o cristão. Para quem vai à igreja. E que se calhar já perdeu o brilho que os seus olhos tinham inicialmente. E a primeira coisa que me chama a atenção é que os fariseus não reconhecem quem Jesus é. Eles não reconhecem que Jesus é o Messias. Porque eles não reconhecem a sua voz. E a palavra é clara, porque eles não lhe pertencem. O que é interessante em relação a isto? É que ao longo dos evangelhos, estas pessoas que deviam ser o povo de Deus, a representação de quem Deus é, as pessoas deviam olhar para elas e ser uma referência. Pelo contrário, estas pessoas estão a servir a Deus ou estão a servir o inimigo, igreja? Podes dizer mais alto.
Sabem quantas pessoas estão dentro das igrejas a servir o inimigo? Posso pregar o Evangelho? Vocês sabem quantas pessoas estão dentro das igrejas evangélicas por aí a servir, não é Deus, é a servir o inimigo. E os nossos olhos precisam de estar... Porque a gente entra na igreja e diz, não aqui... Não. Quem é que já conheceu as piores pessoas da sua vida, conheceu dentro da igreja? As piores pessoas que eu conheci na vida, conheci. As melhores também conheci, graças a Deus. Mas as piores pessoas que eu conheci foram dentro da igreja. E Jesus vai exatamente falar para eles. Então estes fariseus, eles não reconhecem que Jesus é o Messias, porque eles estavam cegos. Quantos cegos estão hoje dentro das igrejas? Igreja? É porque a Bíblia também diz que um cego não pode guiar outro, senão vão os dois cair. E nós estamos a chegar a uma altura em que, igreja, a gente tem que começar a abrir realmente os nossos olhos à medida que a cultura avança e que muitas pessoas... Eu agora, quando chega alguém à igreja e diz que é crente, eu já desconfio. Ah, não, eu sou crente. Eu prefiro quando diz, não, é a primeira vez, nunca entrei numa igreja, graças a Deus. Porque quando a pessoa vem, ela diz, não, eu já sou cristão. Como se fosse, não, eu já vejo. Há muito tempo eu converti-me no acampamento quando eu era pequenino, lá com 12 anos, eu levantei a minha mão, eu fui batizado e a minha vida mudou, eu já sei, pastor, conte comigo, pastor, eu já sei tudo. Jesus está a falar para eles. E o que é interessante é que enquanto eles não conseguem reconhecer Jesus, ao longo dos evangelhos nós vemos pessoas endemoniadas, não é crentes. Estamos aí todos? Não estamos a falar de crentes agora. Estamos a falar de pessoas endemoniadas. Toda a gente pode dizer endemoniada. Pessoas endemoniadas que chegam a Jesus e que se prostram diante dele. E que dizem coisas como, o que queres tu de nós, filho de Deus? Então, espera aí. Os endemoniados reconhecem que Jesus é o Messias. Mas os fariseus, que deviam ser os representantes daquilo que é Deus, que é um estilo de vida de Deus, de quem Deus é, esses aí nem sequer conseguem reconhecê-lo. Vocês conseguem entender o paradoxo, igreja? E Jesus vai querer estar a falar para eles especificamente a dizer, escutem, vocês que acham que veem, vocês não veem nada. E há pessoas que estão lá fora que eu vou simplesmente com um toque e elas vão começar a ver. Aliás, eu vim a este mundo para fazer isso também. Para que aqueles que acham que veem fiquem cegos e aqueles que estão cegos agora comecem a... Então os fariseus não reconhecem quem Jesus é, mas os endemoniados reconhecem. As ovelhas, que é o contexto da parábola que nós estamos a ler, as ovelhas ouvem, o que é que diz o versículo? E conhecem a voz de... E o que é conhecer a voz de Deus, igreja? Escutem, nós nesta igreja acreditamos tanto que Deus fala, amém? Posso ouvir um amém mais alto? Amém. É que a pessoa acha que vive como se Deus falou lá atrás. Não, Deus fala, igreja. Deus fala. E a gente crê tanto nisso que 1 mês por ano do nosso discipulado às quartas-feiras é só sobre a voz de Deus. Porquê? Porque se há a voz que a gente quer aprender a ouvir na nossa vida, é a voz de Deus. Eu quero mesmo reconhecer a voz de Deus. Então a gente vê que Deus fala de uma forma audível, Deus fala através do Espírito Santo que está em nós, Deus fala através de pessoas, Deus fala através de circunstâncias, mas eu quero relembrar hoje, Deus fala através da sua palavra, igreja. Então há bem pessoal que diz assim, pastor, Deus não tem falado à minha vida. Não, espera aí, Deus não tem falado à tua vida ou tu não tens lido a tua Bíblia? Porque quando aqui está a falar em reconhecer a voz de Deus, e igreja, escutem, reconhecer a voz de Deus é reconhecer os mandamentos de Deus. Estamos aí todos? Não é... Olha, notificação. Está tranquilo, Ricardo? Não, Deus ama-nos ainda. Está tranquilo. Então, perdi-me agora, mas quem está atento vai-me relembrar. Mariana, onde é que eu estava? Isso. Estás a tirar apontamentos, José. Muito bem. Mostra o teu caderno a todos, José. Isto é que é um crente. Salva de palmas aí para o José, malta. Assim, sim. Grande José. Os mandamentos de Deus são efetivamente a voz de Deus também, igreja. E o que Jesus vai estar a confrontar estes fariseus é porque eles são hipócritas, porque eles falam uma coisa, mas eles fazem outra completamente diferente. Ou seja,
eles não praticam os mandamentos de Deus. Então escuta, muitas das vezes nós achamos que a voz de Deus é apenas algo místico, é algo apenas espiritual. E também é espiritual, também é místico, mas não, é muito mais do que isso. A palavra de Deus são os mandamentos de Deus. Então quem quer obedecer à palavra de Deus não tem que ter uma revelação, não tem que ter uma palavra. De certeza que todos nós aqui já temos testemunhos de momentos em que Deus falou especificamente à nossa vida. Mas nós também sabemos que isso não acontece todos os dias, verdade ou mentira? Então e nos dias em que isso não acontece? Agora já não faça a vontade de Deus? Só faça a vontade de Deus quando Deus fala explicitamente? Não! Deus deixou-nos a sua palavra e a sua palavra, os seus mandamentos, é para nós obedecermos, igreja. E o que Jesus vai estar aqui a dar a nível de comparação nesta parábola é que os fariseus não reconhecem a voz de Deus, não cumprem os mandamentos de Deus, mas as ovelhas ouvem, conhecem a sua voz e Jesus disse, quem me ama faz o quê? Obedece aos meus mandamentos. É simples. Então, eu quero a voz de Deus para a minha vida. Top. Eu também quero a voz de Deus para a minha vida. Então, o que é que eu preciso de fazer? Eu preciso seguir os mandamentos de Deus. Quando eu sinto, quando eu não sinto, quando eu vejo, quando eu não vejo. Qual é que é o problema da igreja hoje em dia? Um dos muitos problemas que as igrejas têm é que a igreja tornou-se ignorante nos mandamentos de Deus e perita no Instagram. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Então, a gente chega e muitos crentes já estão há anos na igreja. Eles não sabem os mandamentos de Deus. Porquê? Porque eles já não querem a palavra de Deus, eles querem um Insta Story de 30 segundos que os faça sentir encorajados. Isto faz sentido para alguém? Então a gente perdeu-se, porque a gente não quer ouvir a palavra de Deus, a gente não quer ouvir a voz de Deus, porque a gente sabe que Deus exorta, que Deus confronta, então a gente não quer a voz de Deus, a gente quer se sentir bem. A gente quer estar confortável. A gente quer ir ao Instagram. Não temos tempo com Deus, mas chegamos ao Instagram porque Deus ama-te. Deus ama-me. Já posso ir trabalhar mais 6 horas agora. Pronto, Deus ama-me. E este pastor aqui no Instagram encorajou. Escuta, Deus também pode falar através disso. Deus também pode fazer através disso. Mas não dá para viver uma vida de crente com base nisso. E muitos de nós, se calhar Deus chamou aqui alguns hoje de manhã para relembrar que a vida com Ele é uma vida feita de presença e de relacionamento e não do encorajamento volátil que pode vir através do YouTube ou das redes sociais. E que não há substituto para a presença de Deus, igreja. Não há substituto. E o que Jesus vai estar a falar de seguida, no versículo 7, vai ter a ver com isso. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Ponto 1. Os fariseus não entendem que Jesus é a porta para a salvação. Eles não conseguem entender isso, que Jesus é a porta. Podes dizer em voz alta, há uma porta para a salvação e essa porta é Jesus. Só qual é que era o problema dos fariseus? É que eles queriam ser a sua própria porta. Não, Deus. Eu sei que Jesus é a porta, muitas vezes nós sabemos, mas nós queremos tornar a nossa porta. Deus deixa estar que eu resolvo, Deus deixa estar que eu faço, Deus deixa estar que eu tenho isto orientado. E Jesus vai chamar a estes fariseus o quê? Salteadores. Sabe o que é um salteador? É um assaltante. É alguém que rouba. Isso é que ele diz lá, ladrões e salteadores. Ou seja, um salteador é alguém que está a roubar os outros. E ele está a descrever exatamente os fariseus. Que é, ao invés de vocês estarem a trazer as pessoas para perto de Deus, vocês estão a levar as pessoas para longe de Deus. Porquê? Em primeiro lugar, porque as pessoas sabem que vocês são hipócritas. Porque vocês dizem para elas fazerem uma coisa e vocês fazem... Primeiro ponto, vocês são hipócritas. Segundo ponto, vocês colocam fardos pesados em cima das pessoas. Que vocês mesmos nem os conseguem, nem os querem carregar, mas dizem aos outros. E escutem, a minha palavra não diz nada disso. Vocês é que fizeram isso pela vossa tradição e pelas vossas regras. Eu nunca disse para vocês fazerem isso. Quantos de nós estamos presos, igreja, a coisas que moldaram as nossas mentes e que moldaram as nossas vidas e que Jesus hoje, tal e qual como Ele queria fazer estes fariseus, Ele quer abrir os nossos olhos. Então escutem, a gente vai parar 30 segundos esta pregação só para fazer uma coisa, para fechar os nossos olhos e para orarmos a Deus, sinceramente, do íntimo do nosso coração. Deus, abre os meus olhos. Podemos fechar os nossos olhos.
Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai, que tu possas agir sobrenaturalmente agora, Pai, para que todas as pessoas que estão aqui nesta sala, aquelas que vão ver esta mensagem depois no YouTube, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos enquanto igreja, pedimos pelo teu santo nome, pelo teu sangue, Senhor, que tu possas vir a abrir os olhos de todos aqueles que estão a ouvir esta mensagem, em nome de Jesus, Senhor. Ao longo do resto deste culto, não deixes que ninguém saia daqui, Senhor, sem ter os seus olhos bem abertos, Deus. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os olhos da nossa igreja, Senhor, para que nós possamos ver não aquilo que os nossos olhos humanos veem, mas aquilo que tu vês. E a nossa oração enquanto igreja hoje é: dá-nos olhos espirituais, Pai. Dá-nos olhos espirituais, porque há coisas em nós, Senhor, que não estão bem. Há coisas nos outros que nós vemos que não estão bem. E nós contamos, Senhor, e dependemos do teu Espírito Santo para abrir os nossos olhos, porque nós não queremos ser cegos como já fomos um dia, Senhor. Abre os nossos olhos em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que é importante destacar, igreja, é que nesta altura há um livro que nós temos ali maravilhoso. Nós temos muitos livros maravilhosos ali, mas um deles chama-se 30 Dias a Entender a Bíblia. E é fantástico para todos. Não interessa se tu és crente há uma semana, se tu és crente há 30 anos. É um livro que te faz um panorama geral da Bíblia em 30 dias, onde tu ficas com uma percepção. Quando tu abres o livro de Juízes, quando tu abres o livro de Apocalipse, quando tu abres em algum lugar na Bíblia, tu sabes exatamente onde é que tu estás. E a era dos Evangelhos, que é assim que começa o Novo Testamento, vem após da última era do Antigo Testamento. Sabem como é que é chamada a última era do Antigo Testamento? A era do... Diz em voz alta, Mariana. A era do silêncio. Porquê? Porque Deus esteve calado durante 400 anos. E quem é que estava à frente dessa altura? Durante estes 400 anos em que Deus não falou? Os líderes religiosos. E porquê é que Deus não falava? Porque sabia que eles não iam. E eu sei que todos nós estamos aqui já sabemos o que é isso. Porquê? Porque houve coisas que nós já não dissemos a alguém, porque nós sabíamos que essa pessoa não nos ia. E Deus fez a mesma coisa. Deus, não me querem ouvir. Então eu vou estar calado durante 400 anos. E esta era chama-se a era do silêncio até vir Jesus. Essa era vai ser transposicionada depois para a era da igreja, até a era em que nós estamos hoje, que é a era das missões, até Jesus Cristo voltar. Alguém crê nisso? Então, à medida que nós olhamos para estes fariseus e olhamos para a parábola de Jesus, nós vemos que os fariseus não entendem que Jesus é a porta para a salvação, mas que, por outro lado, a ovelha entra pela porta para a salvação. E quem é esta porta? É Ele. E o que é que ele está a querer falar? Do cego que ele curou há umas horas atrás. Vocês não conseguem ver nem entender nada do que eu estou a dizer. Porém, este homem que estava cego, eu curei-o e agora ele tem visão. Então a gente vai a João 9 relembrar um pouco disso. E no versículo 35 vai dizer assim: Jesus soube depois que tinham expulsado o homem da sinagoga. Chamaram o homem cego. Olha, quem é que te fez isso? Foi Jesus. Jesus, esse homem é um grande pecador. E ele diz o quê? Eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu... Se ele é pecador ou não? Porque ele fez isso a um sábado. Tradição, religião, peso em cima. Ele curou a um sábado. Olha, não tenho nada a ver com isso. Uma coisa eu sei. Eu era cego. Eu não via. Vocês lembram-se da altura em que a gente não conseguia ver Deus? Porque as nossas pálpebras ainda estavam fechadas, igreja. Mas que Deus se revelou a nós e nós começarmos a ver. Jesus soube depois que tinham expulsado o homem cego da sinagoga. Tendo-o encontrado, disse-lhe: Tu acreditas no Filho do Homem? E o outro perguntou-lhe: Senhor, quem é ele? Este é o cego que está a falar, ok? Senhor, quem é ele? Para que eu acredite. Já ouviste, declarou-lhe Jesus.
é aquele que está a falar contigo. Versículo 38. Então ele prostrou-se diante de Jesus. Está aí alguém? Ele prostrou-se diante de Jesus. E este homem não estava endemoniado. Este homem tinha acabado de ser curado. E a primeira reação que ele tem, quando Jesus lhe diz isso, tu estás a falar com ele. A primeira reação dele é que ele prostra-se diante de Jesus. E exclama, eu creio, Senhor. Jesus disse-lhe mais, eu vim a este mundo para fazer um julgamento. Os que são cegos hão de ver, e os que veem hão de ficar cegos. Os fariseus que estavam com ele ao ouvirem tais palavras disseram-lhe, porventura também nós somos cegos? Que será alguns de nós estamos assim? Não. Oh, pastor, eu vejo. Oh, Jesus. Esta é a pergunta dos fariseus. Porventura eu sou cego? Fogo. Eu sei o Salmo 23 de cor. Converti-me há 20 anos. Meus pais eram crentes, eu cresci na igreja. Porventura eu sou cego? Eu não sou cego. Eu vejo perfeitamente, eu sei o que é o Evangelho. Estes homens sabiam a Bíblia toda mais do que algum de nós alguma vez vai saber, igreja. Porque para eles serem fariseus, era ensino apertadão. Quando eles estavam na adolescência, já sabiam o Pentateuco todo de cor. Então, eles sabiam de Bíblia. Eles sabiam da palavra, só que eles não tinham tido a revelação. Então eles continuam nesta conversa. Os que são cegos hão de ver e os que veem hão de ficar cegos. Os fariseus que estavam com ele ao ouvirem tais palavras disseram-lhe, porventura também nós somos cegos? E Jesus esclareceu. Se fossem cegos, não tinham culpa do mal que fazem. Mas uma vez que afirmam, nós é que vemos, o vosso pecado continua. João 10, versículo 9, voltamos à parábola. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. E que pastagem é esta? É alimento, igreja. Quando a gente encontra Jesus, quando a gente percebe que Jesus é a porta para a salvação, a gente encontra pastagem, que é a gente encontra alimento espiritual para a nossa vida. Muito mais importante do que alimento físico é o alimento espiritual. E Jesus quer relembrar disso. Quando vocês entendem que eu sou a porta para a salvação das vossas almas, vocês encontram pastagem, vocês encontram alimento para a vossa vida, vocês começam a ver as coisas de uma perspectiva diferente, vocês já não veem as coisas da maneira que o mundo vê, porque antes vocês estavam cegos e agora vocês veem. Igreja, alguém vê esta manhã? Eu quero ver. E nós devíamos chegar sempre aqui a este lugar, que é um lugar de família, mas é um lugar de reverência também, amém? Dizer assim, Senhor, ilumina os meus olhos, porque há coisas na minha vida que eu não estou a ver, Senhor. Então abre os meus olhos para que eu não seja um destes fariseus. Igreja, é tão fácil nós nos tornarmos um destes fariseus. A gente pensa que está longe, mas é tão fácil, é tão rápido. Satanás vai ser tão astuto a fazer-te acreditar que os teus olhos estão completamente abertos e que tu consegues ver tudo perfeitamente bem. Escuta, isso é um engano. Nós precisamos de abrir os nossos olhos e só o Senhor é que nos pode abrir os nossos olhos. João 10:10 vai dizer, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, como falámos há 2 semanas atrás sobre plenitude, alguém se lembra disso? Sobre vivemos uma vida plena que Deus já nos deu, que nós só temos que receber alguma coisa que Deus já nos deu. E Jesus aqui vai estar a dizer a mesma coisa. Ele vai estar a dizer, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Porém, o ladrão. E agora, quem é o ladrão, igreja? O ladrão certamente é o inimigo. Só que o ladrão não vem só na forma espiritual por Satanás. O ladrão vem através de pessoas que se fazem representar como cristãos e que estão longe da vontade de Deus, igreja. Então, quantos de nós, se calhar, já pedimos uma opinião a uma pessoa que é cristã e recebemos uma opinião demoníaca? Porque essa pessoa não estava ao serviço de Deus, essa pessoa estava ao serviço do... Então, quando está a falar que o ladrão veio, o que estas pessoas estavam a fazer ao serviço de Satanás era a roubar as pessoas, a explorar as pessoas e a levá-las para longe de Deus, ao invés de estar a levar para perto de Deus. Isto está a fazer sentido para toda a gente. Porque às vezes a gente acha que o ladrão é só Satanás. Não, não. O ladrão é Satanás, mas o ladrão é também quem Satanás possui. Quem Satanás influencia, quem Satanás se coloca com pensamentos. Por isso é que quando Judas chegou ao pé de Jesus na última ceia,
Jesus já sabia que Satanás tinha colocado. Então o que é que ele chega ao pé de Jesus e diz-lhe para fazer? Judas, faz aquilo que tu vieste para fazer. Alguém se lembra disso? Porque Jesus tinha olhos. Maturidade na nossa vida cristã é nós não deixarmos sermos enganados com aquilo que os nossos olhos humanos veem em igreja. Porque há muita gente dentro das igrejas, inclusive pastores, inclusive líderes, pessoas que estão há muito tempo na igreja e há pouco tempo na igreja, que estão ao serviço do inimigo. E Deus quer abrir os nossos olhos para nós vermos isso, tal e qual como nós falámos há 2 meses ou há 3 meses atrás. Porque essas pessoas não podem estar no nosso meio. Porquê? Porque vão afetar a tua vida, vão afetar a vida dos teus filhos, a tua vida vai ser arrebentada. Há muitas pessoas, e eu digo isso várias vezes, nunca mais vão entrar numa igreja evangélica, porque há coisas que foram erradas, mas houve outras coisas que foram pessoas que estavam ao serviço de Satanás, que colocaram coisas nessas pessoas, que lhes deram uma imagem que elas agora têm de quem Deus é e de quem a igreja é. Que Deus nos livre disso. Eu não quero carregar esse peso comigo, eu não quero carregar essa culpa comigo e acho que nenhum de nós devia querer isso. Então, se há coisas que a gente deve pedir perdão, a gente deve realmente pedir perdão. Porquê? Porque eu não quero, com o meu pecado, eu não quero com as minhas ações ter colocado outras pessoas como os fariseus faziam longe de Deus. Amém? Isso não quer dizer que a gente não exorta, isso não quer dizer que a gente não confronta, isso não quer, e pelo contrário, quer dizer que nós fazemos isso porque nós estamos focados em cumprir a palavra de Deus, coisa que estes homens não queriam saber porque eram ladrões e porque eram salteadores. Então João 10, no versículo 11, logo a seguir, finalmente ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Os outros eram ladrões, os outros vieram para roubar, só que as ovelhas não ouviram porque elas não reconhecem a voz dos estranhos. Elas ouvem os estranhos e dizem: opa, espera aí, isto não é a voz de Deus. A gente vê alguém deliberadamente a ir contra a palavra de Deus. Irmãos na fé, deliberadamente contra a palavra de Deus. A gente tem que chegar lá e dizer: mano, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso não pode acontecer. E está claro para toda a gente. João 10:11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então o que é que Jesus está a dizer? Eu importo-me com a tua vida. Podes dizer à pessoa que está ao teu lado: Jesus importa-se com a tua vida. É que alguns de nós, se calhar, chegámos aqui hoje, será que importa mesmo? Só que Jesus está a dizer, João 10:11, levem este, se querem levar um versículo para casa, levem este hoje. Jesus importa-se com a tua vida. Porquê, André? Porque Ele está a dizer que Ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas... Então isso quer dizer que Jesus importa-se mesmo com a tua vida. Jesus importa-se com as tuas decisões. Jesus importa-se com os teus pensamentos. Jesus importa-se com as tuas escolhas. Jesus importa-se com isso. Ele deu a vida por ti. E o próprio Jesus está a querer dizer àqueles homens: escutem, fariseus. Ele nunca parou de falar com os fariseus durante este tempo todo. Ele está a dizer: escuta, eu importo-me com vocês. Apesar de vocês estarem a levar as pessoas para longe de mim, estarem a levar as pessoas para perto, mas é do inimigo, e a levá-las para longe de Deus, eu ainda me importo com vocês. E é por isso que eu estou aqui a orar a Deus, para que Deus abra os vossos olhos, para que vocês vejam que eu sou a porta. E que não há outra porta pela qual vocês possam entrar. Não existe outra porta. Vocês não podem ser essa porta. O pastor não pode ser a porta. A mulher não pode ser a porta. O marido não pode ser a porta. Só Jesus é que é a porta para a salvação, igreja. E se nós entendermos efetivamente isso, escutem, há muita coisa na nossa vida que vai ser facilitada. Porque há pesos que vão sair dos nossos ombros. E que nós vamos dizer assim: graças a Deus que eu não sou a minha porta para a minha salvação. Porque se eu fosse a minha porta, meu Deus, o caminho não era estreito, era mesmo larguíssimo. E a palavra deixa claro, a porta é estreita. E que para nós entrarmos nessa porta só há um caminho, que é Jesus. Porquê é que isto é tão importante? Porque o tempo da mornidão está a acabar, a igreja. Alguém já viu como é que está o mundo lá fora? Estas crianças que eu disse que a Camila estavam a falar aqui há bocadinho, é a realidade, está cada vez mais difícil. E sabem porquê que é óbvio que cada vez está mais difícil? Porque a Bíblia diz que vai ficar mais difícil. Olha a coincidência. O mundo está cada vez pior, o mundo está cada vez mais perturbado, o mundo está cada vez mais louco. Exato, é o que a Bíblia está a dizer há mais de 2000 anos atrás.
Está a dizer que cada vez vai ficar mais fácil ou cada vez vai ficar mais difícil? Escutem, nós vemos isso no livro do Apocalipse. Nós vemos isso nas cartas de Paulo. Nós vemos isso quando Jesus fala sobre a grande tribulação. Antes do Senhor vir, Mateus capítulo 24, vai haver uma grande tribulação. Está aí toda a gente? E a palavra de Deus diz, se não fosse o Senhor a abreviar esses dias, ninguém saía vivo. Se não fosse o Senhor a abreviar os dias da grande tribulação que vai sobrevir antes de Jesus Cristo voltar, ninguém poderia sobreviver. Alguém crê nisso? Então é assim, vai ficar complicado. Ponto 1, assento, vai ficar complicado. Mas à medida que fica complicado, aí cada um se vai revelar realmente quem é a igreja. Porque as pessoas revelam-se quando a coisa aperta. Está aí alguém? Vocês sabem mesmo o que eu estou a dizer ou não? A gente vem aqui à igreja ao domingo, aquilo, a gente vai num pequeno grupo, a gente conhece assim um bocadinho. Mas quando a coisa aperta, quando o casamento aperta, quando a situação no trabalho aperta, quando a situação na família aperta, aí o caráter revela-se, verdade ou mentira? E o que a Bíblia vai estar a dizer é, os tempos vão ficar mais difíceis e quando os tempos ficarem mais difíceis, vai-se revelar quem é que tem fé e quem é que não tem. Não é quando a gente vai para a igreja ao domingo. Não é quando a gente mete uns versículos. Não. É quando apertar. E nós temos vários irmãos à volta do mundo que já estão apertados. Está aí alguém? Eles já estão mesmo... A gente ainda está aqui no conforto, vamos almoçar a seguir, está tudo tranquilo, está tudo bem. Fui à igreja, a palavra foi mais ou menos hoje, senti-me um bocado apertado também, mas pronto, estás a ver? Mas a gente vai sair aqui na boa. Agora, há irmãos que já estão a viver isto, igreja. E vai chegar a nossa hora. Então é assim, o tempo da mornidão está a acabar. O tempo em que nós podemos ir empurrando com a barriga, deixa ir vendo, deixa ir mais uma semaninha ao culto, deixa ir... Vai acabar, porque os tempos estão a ficar mais difíceis. E quando os tempos estiverem a ficar cada vez mais difíceis, vai haver uma revelação, até às vezes sabem de quem é? De nós para nós. Porque às vezes a gente até acha, eu tenho fé. E por isso é que é importante experiências missionárias, que é para nós irmos para outros contextos e dizermos assim, fogo, eu não tive fé a vida toda. Estes gajos aqui é que tiveram fé, meu. Porque nós nascemos numa bolha que se chama cultura. Está aí toda a gente? E essa bolha que se chama cultura, e se chama família, e se chama igreja, etc. Nós crescemos nesta bolha e parece que isto é a nossa realidade, de quem Deus é, de quem é a igreja. Igreja, Deus é muito maior do que aquilo que a gente vê. O reflexo daquilo que é a igreja de Jesus Cristo é muito maior do que nós conseguimos ver em Portugal, ou no Brasil, ou na China, ou noutro lugar qualquer. Porque a multiforme graça de Deus é espelhada de tantas formas diferentes que a gente não consegue entender isso. Então essas experiências são importantes para nós vermos assim, fogo, eu cresci a minha vida toda dentro da igreja, eu pensava que tinha fé, mas quando eu conheci este irmão que está aqui ao meu lado, eu percebi, a minha fé é mesmo pequenina, meu. Alguém alguma vez já conheceu o testemunho de algum outro irmão e viu assim, fogo, eu sou mesmo pequenino? Não para se sentir menosprezado, mas para se sentir no sentido de que há tanto mais para eu viver, caneco. Não para se sentir diminuído, não para se sentir constrangido, não. Mas para se sentir assim, poça, Deus tinha tanta mais coisas para eu estar a viver. E eu fiquei contente por estar a viver esta fé pequenina, no meu contexto pequenino. Irmão, deixa que Deus abra os teus olhos e vive por fé realmente. Porque Cristo vai voltar. E quando Cristo voltar, vai ficar claro aos olhos dele e nos teus olhos se tu viveste realmente a tua vida com fé ou não. Eu quero chamar o grupo de louvor, mas eu quero ler estes versículos também em 2 Timóteo, que diz, saibam porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ora, todos, quantos querem viver piedosamente, olha o que a Bíblia está a dizer, se tu quiseres viver piedosamente, ou seja, se tu quiseres ser um discípulo genuíno de Jesus, é o que Paulo está a dizer a Timóteo, se tu quiseres viver realmente a tua fé, viver de uma forma piedosa nos últimos dias, escuta isto, tu serás perseguido. Bíblia. Se tu viveres como um discípulo de Jesus nos últimos dias, tu vais ser perseguido, Timóteo. Não te esqueças. Tu vais levar pancada. E alguns de nós estamos, porquê é que eu estou a levar pancada? Escuta. Alguns levam pancada por causa do pecado, alguns levam pancada porque estão a seguir piedosamente Jesus Cristo. E se isso é uma palavra de ânimo para alguém que está aqui por estar a sofrer, por estar a fazer a coisa certa, isso é bênção perante os olhos de Deus, igreja. Apocalipse 12:17. O dragão ficou enfurecido contra a mulher, escutem, o dragão
e aqui o dragão simboliza o inimigo, o dragão ficou enfurecido contra a mulher. Quem é esta mulher? A Igreja de Jesus Cristo. O dragão ficou enfurecido contra esta mulher, porque esta mulher, que é a Igreja de Jesus Cristo, ela vivia de uma forma piedosa. Então sabe o que é que o dragão vai fazer? Escutem, Apocalipse 12:17. E por isso foi combater o resto da sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis a Jesus. O dragão viu, o inimigo viu. Quem é que vive uma vida piedosa de Jesus Cristo? É daquele que eu vou atrás, para tentar ainda rebentar a vida totalmente dele. Aquele está morno, aquele acha que está, mas aquele está morno, então Deus vai... O que é que Deus faz a quem está morno? Diz mais alto. Então Satanás nem vai atrás do morno, porque o morno já vai ser vomitado pela boca de Deus. Amém, igreja? Satanás vai atrás do crente fiel. O dragão vai atrás daquele que vive piedosamente em Jesus Cristo. Então não te admires se tu vives uma vida piedosa do inimigo estar a ir atrás de ti. É bíblico que isso vai acontecer. Só que agora, aquele que está em nós, a Bíblia diz que venceu o mundo. Então eu não tenho que temer o inimigo, eu não tenho que temer os ladrões e os salteadores. Escutem, para alguns de nós, eu não tenho que ter medo de mim mesmo. Alguns de nós acordamos e temos medo de nós. Alguém teve medo de si? Eu tenho medo com aquilo que eu vou escolher hoje. Eu tenho medo em quem eu me vou tornar hoje. Eu tenho medo na decisão que eu tenho para tomar hoje. Eu tenho medo daquilo que eu posso fazer. Alguém já sentiu isso? Eu tenho medo de mim. E eu quero dizer esta manhã, tu não precisas de ter medo de ti. Se tu entenderes que Jesus é a porta para a salvação e tu orares, Deus abre os meus olhos. Então esta pregação, que eu nem disse como é que ela se chamava no início, chama-se da cegueira para a salvação. Eu era cego, mas agora eu... E é isso que a gente vai cantar nesta próxima canção, é que só Jesus é digno, só Ele pode abrir os nossos olhos, só Ele é a porta da salvação. E o que nós vamos clamar enquanto igreja é: Jesus, que eu não saia daqui sem os meus olhos estarem bem abertos, por favor, Jesus. Que eu, ao contrário dos fariseus que se envaideciam do seu orgulho, da sua soberba, do seu conhecimento literário, das suas posses, do seu status, que ao contrário disso, nós nos possamos prostrar. Nós vemos os endemoniados a fazer isso e nós vemos o homem cego em João 9 a fazer isso. Então quem quiser ao longo da próxima canção ficar de joelhos, se tiver condições físicas para isso, fica de joelhos. Se tu quiseres ficar sentado, fica sentado. Se tu quiseres ficar de pé, fica de pé. Mas escuta, abre o teu coração para o Senhor, igreja.